Olá pessoal, aqui é o professor Grins e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês de forma detalhada a função do segundo grau, também conhecida por função quadrática. Aqui está o formato padrão, o y igual a x ao quadrado, tem que ter um x ao quadrado. Esse termo aqui é o que dá o nome à nossa função do segundo grau. Depois tem um termo com x e um que não tem x. Tanto o y, que é a variável dependente, quanto o x, variável independente, pertence aos reais. Então, são variáveis que pertencem ao campo dos reais. E o a, o b e o c também pertencem aos reais, números reais. Mas o que acontece se um desses coeficientes a, b ou c for igual a zero? E aqui está o que acontece. Se o c for zero, não vai ter o c, tudo bem, continua sendo uma função do segundo grau graças ao x ao quadrado. Se o b for igual a zero, não vai ter esse termo aqui, vai ser cancelado, continua sendo uma função do segundo grau graças ao x elevado a 2. Mas se o a for igual a zero, sumiu essa parcela que dá um nome à função. E aí passa a ser uma função do primeiro grau. Não é mais uma função do segundo grau. Então, a condição é que o a não possa ser igual a zero. Essa é a condição para ter uma função do segundo grau. Os outros podem assumir zero se assim desejarem, mas o a não. Mas vamos analisar os coeficientes a, b e c e a gente pode ver que eles nos fornecem informações valiosas sobre o formato do gráfico que nós podemos construir. Bom, aqui está então a nossa função de segundo grau no formato padrão. Vamos analisar inicialmente o a. Qual é a informação que ele pode nos fornecer? E aqui estão as duas situações que podem ocorrer. O a pode ser um número positivo, maior que zero, ou menor que zero. Se ele for um número maior que zero, a parábola, que é a curva que nós vamos obter, tem a concavidade para cima. Então, podemos colocar o mais aqui, carinha feliz, né? A positivo. Se for negativo, a concavidade vai ser para baixo e aí carinha triste. Essa é a informação que o a pode nos fornecer. E a segunda informação são as raízes. O que são raízes? Bom, se você tem um eixo do x aqui, as raízes é onde corta o eixo do x. Isso aqui é uma raiz, isso aqui é uma raiz. Então, as raízes é onde corta o eixo dos x. Então, nós temos o discriminante, que pode ser obtido fazendo esse cálculo aqui, o delta. Se ele for positivo, o que acontece? Poderá ter um gráfico assim, com duas raízes, uma aqui e uma aqui, ou assim, vai depender do valor do a. Então, aqui também tem duas raízes. Então, nesse caso, serão duas raízes reais e diferentes, uma aqui e uma aqui. Se for igual a zero, o que pode acontecer? A concavidade pode ser assim, tocando em um único ponto, ou assim, tocando em um único ponto. E o que nós temos aqui? Quantas raízes? Duas raízes novamente, só que duas raízes iguais, uma em cima da outra. Então, maior que zero, duas raízes reais e diferentes, e igual a zero, duas raízes reais e iguais. E essas raízes podem ser calculadas com essa formulazinha de Bhaskara aqui. Menos b mais ou menos raiz do delta, que já está aqui, sobre 2a. Neste caso aqui, a gente calcula desse jeito aqui. Já neste caso, se o delta for menor que zero, então, o discriminante sendo negativo, não toca no eixo do x, nem assim, nem assim. Então, eu nem vou calcular, porque não existem raízes reais. Existem raízes complexas, que não é objeto do nosso estudo agora. No final eu vou deixar isso aqui tudo exposto para que vocês façam um print da tela. É bom esse resumo. Bom, a próxima informação que podemos obter é em relação ao vértice. Esse ponto aqui, onde ela está caindo e depois começa a subir. Ou pode estar subindo e depois cair. Então, esse ponto aqui, máximo ou mínimo aqui, é o vértice. E é calculado x vértice, y vértice com essas formulazinhas aqui. X vértice é menos b sobre 2a e o y vértice é menos delta sobre 4a. Aqui está o x
e o y. Bom, e a última informação que eu teria que dar para vocês é que onde corta o eixo dos y é exatamente o valor do c. Então aqui está cortando o eixo do y na altura c, o valor do c, e aqui está cortando o eixo dos y, também o valor desse corte aqui nessa altura é o c. E essa então é mais uma informação que eu tinha que dar para vocês, que eu considero então importante. Bom, estou deixando na posição horizontal, né, o resumo para que vocês possam fazer um print da tela de todo o resumo que eu apresentei para vocês. Então vamos agora aplicar isso na construção de um gráfico. Bom, aqui está a nossa função do segundo grau e a primeira coisa que eu vou fazer é identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. E esses coeficientes, aqui é 1, vão me ajudar a determinar o formato da nossa parábola, ou da nossa função. Menos 4 e aqui é 3. Uma vez identificado, primeira análise que eu vou fazer, considerando que o A é positivo, então se o A é positivo, a concavidade é para cima. Carinha feliz. Aí está. Primeira informação já obtida. Segundo, temos que achar o discriminante. E aí está então, temos que calcular o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, substituindo agora os coeficientes aqui, vamos determinar o valor desse discriminante. Então, colocando aqui o b é o menos 4, vai o menos, coloquei entre parênteses para envolver o menos também, ele também está elevado ao quadrado, menos o 4, o a é 1, só copiando, né? E o c é 3. Resolvendo isso, menos 4 ao quadrado é menos 4 que multiplica menos 4, menos repete, menos com menos dá mais, então 16. Então, 16 aqui, e aqui 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12, menos 12, e então a resposta vai ser 4. Então, o discriminante igual a 4 é maior que 0, isso significa dizer que o nosso gráfico terá duas raízes com cavidade para cima devido ao fato de ser positivo A e passa em dois lugares distintos, duas raízes então. E essas raízes poderão ser obtidas pela formulazinha de Bhaskara. E eu já coloquei aqui no cantinho a fórmula que eu vou usar. O B é menos 4, lá em cima, menos 4, então eu vou colocar menos o menos 4. Este é o menos da fórmula e este é o menos do número. Mais, menos, raiz, o delta, o discriminante eu já achei que é 4, então fica 4 aqui mesmo, sobre 2 que multiplica 1. Este menos com esse menos dá mais, continuando aqui, 4, não precisa botar quando é mais ou menos 2, porque a raiz de 4 é 2 sobre 2. Duas são as raízes, 4 mais 2 sobre 2 é uma delas, e a outra, 4 menos 2 sobre 2, é a outra. 4 mais 2, 6, por 2, uma delas é 3, e a outra, 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Então aqui está, ó, 1, e a outra raiz é 3. Bom, já deu para ver que o vértice é o meio aqui, ó. Podemos fazer pela formulazinha ou olhando aqui, é 2. O vértice está bem no meio aqui. Mas só para tirar a teima, vamos fazer com a fórmula para ver se eu consigo descobrir esse 2. Então, coloquei aqui apenas o que interessa. Os coeficientes, o discriminante e as formulazinhas. Nós tínhamos visto que isso aqui é 2, lá pelo gráfico. X vértice é igual a menos da fórmula, o menos do número, menos 4, sobre 2 que multiplica 1. Quanto é que vai dar? Menos com menos dá mais 4 sobre 2. Olha aí, fechou o 2 que a gente tinha achado. X vértice, o valor x é 2. Já o y, a gente não tinha achado. Vamos calcular. Y vértice é menos o 4, tá aqui. Esse é o menos da fórmula e esse 4 não tem menos, tá? Sobre 4 vezes 1, que é o A. Ó, isso aqui, o y vértice vai ser igual a menos 1. Então, o vértice
é o par ordenado 2 para o x e menos 1 para o y. Então vamos construir um gráfico agora. Bom, já coloquei os pontos de interesse aqui, raiz e vértice. As raízes que nós encontramos é no 1, é onde corta o eixo do x, então é aqui. Já dividi de uma em uma unidade. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, também a outra raiz é 3. Tá aí, passa nesses dois pontos. Já o vértice é 2 e menos 1, então o 2 está aqui e menos 1 está aqui. Unindo esses dois, o ponto se encontra aqui, localizado aqui. Bom, eu tenho que fazer agora uma curvinha que passa pelos pontos, mas lembrando que eu falei que ela vai cortar o eixo do y exatamente no valor do c. E o c, se nós formos olhar, é 3. Então, o c, 1, 2, 3, tem que passar nesse ponto aqui, mais uma informação. Então agora a mão livre a gente pode traçar um gráfico que passa por todos esses pontos, mais ou menos assim. E aí está, ó. E aí está a nossa parábola então desenhada com as características que os coeficientes nos forneceram. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar para vocês um exercício sugestivo para que vocês tentem resolver. E a resposta deste exercício está na descrição deste vídeo. Em breve estarei dando continuidade a esse curso, portanto, para se manter informado, inscreva-se no canal. Também solicito que vocês indiquem esses vídeos aos seus colegas. Isso ajuda muito o canal a crescer. Bom, desde já eu agradeço e aguardo vocês então no próximo vídeo.